Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, aguardando as compras do supermercado, dirigindo para o campo, olhando as frações do TPH, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 102 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o 15º do ano de 2022. O nosso podcast, como vocês sabem, é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e também a Vapor Solutions, são patrocinadores Ouro, e o patrocinador prata, a LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês aqui, é uma grande honra para mim ter vocês aqui com a gente, nos cedendo aí o seu tempo e sua atenção, e nesses tempos de atenção muito disputada nas redes sociais e nos dispositivos, vocês dedicarem uma atenção para ouvir o que eu estou falando é um negócio muito legal e me enche de orgulho. Bom, como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará a ECD, né? Lógico, com certeza, e também ajudará toda a nossa comunidade garantindo os conteúdos aqui gratuitos para todo mundo. Se você quiser e se você puder fazer essa contribuição financeira, é só acessar o site apoia.se/ecdambiental. É relativamente simples e seguro, você poderá escolher como fazer esse eventual pagamento. Se vai fazer com boleto, com cartão de crédito e tal. E mensalmente o Apoia-se faz essa cobrança para você sem muita dor de cabeça. Essa semana que passou tivemos a adesão de mais um colaborador financeiro, Luiz Ferreira. Agradeço demais a sua ajuda, Luiz, muito obrigado. É muito legal poder contar aí com o reconhecimento, né? E a atenção e o carinho de vocês. Bom, eu gostaria de deixar público aqui meus agradecimentos aos nossos colaboradores financeiros, que querem e que podem, né, contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o GAC, sobre meio ambiente, sobre ciência, economia e principalmente da nossa ideia de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Jane Flor, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 8 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, durante essas últimas semanas aqui eu recebi muitas mensagens, né, muitos chamados, muitos e-mails, muitas felicitações pelo nosso episódio número 100. É mais um motivo de orgulho, as pessoas ouviram bastante o episódio 100, comentaram comigo, pegaram vários pequenos detalhes aí para me perguntar, né, para tentar esclarecer alguma coisa, para me felicitar e para felicitar toda a nossa equipe da ECD. Então isso me deixou muito, muito feliz. Então é mais uma vitória aqui da gente, né, de construir essa caminhada longa aí durante esses 2 últimos anos. E é um sinal importante de que estamos no caminho certo e vamos continuar fazendo isso, tentando dar aí poder pelo conhecimento, né, algumas pílulas aí de conteúdo aplicado ao GAC, né,
enquanto damos voz pelo reconhecimento. Então a gente gosta de reconhecer o trabalho de todas e todos, e todo mundo merece um espaço, todo mundo merece uma voz, e o nosso podcast está aí para isso também, né? Para divulgar essas vozes que às vezes ficam silenciadas, e a gente gosta de reconhecer o trabalho dessas pessoas, né? Reconhecer a história dessas pessoas. Então o nosso podcast tem uma missão interessante, importante, e a gente pretende fazer isso ainda por muito tempo. E essas mensagens de felicitação me deixam muito alegre e deixam a Lilian também muito feliz. E a gente então promete que vai se dedicar cada vez mais para que toda a comunidade cresça, toda a comunidade se desenvolva e a gente tenha realmente um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. Então, mais uma vez, muito obrigado para você que ouviu, para você que comentou, para você que me mandou mensagem. De coração, agradeço demais. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, né, que ele é mais curto, mais técnico, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com um comentário sobre um tema específico. Esse tipo de episódio é uma ideia de Celine Coutinho e Larissa Macedo. A gente tem feito intercalando esse tipo de episódio com as entrevistas. Muita gente me diz que esse tipo de episódio aqui, que é direto ao ponto, é importante para ajudar as pessoas do GAC, né, os trabalhadores do GAC, que a gente fala aqui de temas que nem todos têm acesso facilitado. Então o espalhamento das boas práticas, o espalhamento dos conceitos se dá de uma maneira um pouco mais aplicada, um pouco mais fácil com esses episódios aqui, o que é muito legal. Gostaria que vocês me sugerissem aí temas, textos, abordagens para a gente falar por aqui. Bom, vamos agora ao tema central desse episódio aqui. Nessas últimas 2 ou 3 semanas eu recebi várias perguntas parecidas e parece até que o pessoal deu uma combinada aí no que ia me perguntar e tal, e eu achei interessante a gente trazer esse tema aqui para poder explicar melhor, né? Basicamente as perguntas são ligadas à quantificação de massa, que foi tema do nosso podcast número 73. E eu achei que esse podcast 73, né, sobre quantificação de massa, tinha ido ao ar aí outro dia, mas quando eu fui verificar, já faz 6 meses que nós publicamos esse podcast. Então acho que vale a pena vocês revisitarem esse episódio para quem já ouviu, e para quem não ouviu, ouça o episódio 73, onde eu tento esmiuçar como a gente deve fazer uma quantificação de massa. Enfim, as perguntas que me fizeram vão em 2 direções ligadas a esse tema aí de quantificação de massa. A primeira pergunta é se é necessário e se é relevante quantificar a massa do vapor, ou seja, quantificar a massa da fase gasosa no ar do solo. E se for, como fazer isso? A segunda pergunta é mais complexa, é como quantificar o LNEPL em uma área. LNEPL é fase líquida imissível menos densa que a água. Então, como quantificar a massa de produto imissível menos denso que a água em uma área contaminada? Se é realmente ver a espessura da fase livre nos poços, e considerar essa fase livre no poço como uma espessura aparente, dividir por 4 ou dividir por 5 e multiplicar isso aí tudo pela área da pluma. Será que é isso? A gente vai tentar esclarecer essas perguntas aqui nesse episódio, eu espero conseguir. Bom, vou começar aqui o episódio com algo que eu tenho falado muito recentemente e que é uma introdução a esses 2 temas. Fonte é fonte e pluma é pluma. Recapitulando, a fonte primária é o equipamento que vazou e a fonte secundária é o produto puro em subsuperfície e ou o solo impactado por esse produto, pelo contaminante. No nosso caso hoje, o produto é LNEPL, né, porque a gente vai falar sobre a quantificação da massa do LNEPL, ou alguma substância volátil, como solvente clorado, né, porque a gente vai falar da partição para o vapor. Bom, tanto no caso do LNEPL quanto de outra substância que seja volátil, a fonte é sempre uma fase líquida imissível, ou em inglês, fase líquida imissível é NAPL, N-A-P-L, NAPL. Relembra aqui que o produto é imissível, ou seja, ele é muito pouco solúvel, o nome dele é esse, produto imissível. Se ele é imissível, ele não é solúvel, né? Não é muito solúvel. Aí você já tem a sua primeira resposta. Se ele é pouco solúvel, a partição dele para a água subterrânea em fase dissolvida é muito pequena. Portanto, a massa dissolvida é muito, muito inferior à massa total. Essa massa total vai ficar na fonte secundária, como o próprio produto imissível e ou como solo impactado por esse produto imissível. Aí eu, sendo aqui um pouco conservador, eu diria que mais de 90% da massa está retida na fonte secundária. Mais de 90%. Dá para a gente dizer que é 99%, mas vamos ser conservador e falar que 90% da massa está aí retida na fonte secundária. Da mesma forma que é uma fase líquida imissível, o produto, embora volátil, particiona para a fase gasosa, mas particiona ainda menos. Portanto, a massa que está em fase gasosa, ou seja, a massa do vapor, é ainda menor que a massa dissolvida, que é, por sua vez, muito menor
que é a massa retida, massa imóvel lá na fonte. Bom, se o produto immiscível está retido, da forma que eu falei, impactando o solo, então não há sentido em falar em pluma de fase livre, porque sempre que há um produto, seja esse produto móvel, e aí o produto móvel pode ser chamado de fase livre, ou o produto pode estar imóvel no interior dos poros do solo, sempre que houver produto, esse produto é a fonte secundária. Então não há uma pluma de fonte. Pluma é pluma, fonte é fonte. Se você tem fase livre é porque você tem produto. Além de ser um produto, está móvel. Esse produto é fonte, tá? Então não há pluma de fonte. Então a fonte é o produto e ou solo impactado. Pluma é a partição desse produto para a água subterrânea ou para o ar do solo. E a partição é sempre muito menor do que a fonte. Se estamos falando de fase líquida immiscível menos densa que a água, ou ELNEPL, essa fase immiscível menos densa que a água só é livre se ela for móvel. E só entra no seu poço se ela for móvel o suficiente, se ela tiver mobilidade suficiente para entrar no seu poço. E aí, ainda que ela entre no seu poço, é muito difícil, ou é quase impossível esse produto immiscível continuar se movendo após você cessar o aporte original. Esse aporte original, o vazamento, né? O vazamento, aquela coluna de óleo que vazou, quando você para o vazamento, depois que você para de vazar, é quase impossível que o ELNEPL continue migrando livremente pelos poros. A tendência do produto vazado é ficar ali nos poros. Portanto, ficar imóvel, ficar imobilizado nos poros do solo. Uma vez que o produto entrou em equilíbrio com o meio, ele se desloca muito pouco, lateralmente. Como o produto é immiscível, não se espera muita partição. Portanto, não se esperam longas plumas de fase dissolvida particionada, a não ser em condições muito favoráveis para acontecer isso. Assim, para essas áreas com ELNEPL, temos uma parte da fonte que aparece nos poços, por conta da mobilidade do produto nesse momento, aí, nesse local, e uma parte maior ainda dessa fonte que não aparece nos poços. E essa parte maior que não aparece nos poços é o produto que está retido nos poros do solo, seja na zona não saturada, seja na zona saturada. Sim, o ELNEPL fica retido na zona saturada abaixo do nível d'água. E esse produto retido nos poros do solo é chamado de produto trapeado, ou ELNEPL trapeado. A gente não costuma chamar de fase livre trapeada, porque se é livre, não poderia estar trapeada. E essa é a grande diferença entre o produto, entre o ELNEPL e a fase livre. A fase livre só é livre em determinada condição. E se ela estiver trapeada, ela não é livre. A mobilidade do ELNEPL depende da sua saturação, ou seja, da porcentagem dos poros do solo que são preenchidos pelo produto. Pois é, você é levado a imaginar que o ELNEPL preenche todos os poros na interface entre zona não saturada e zona saturada. Mas não é isso que acontece. Na zona não saturada, há, nos poros, produto, ar e água. Na zona saturada, há água e produto. A porcentagem do poro preenchida pelo produto é chamada de saturação. Quanto maior a saturação, maior a probabilidade do produto ser móvel naquele solo. Tá? Naquele solo. Se a saturação do produto naquele solo for maior que a saturação crítica, o produto consegue se deslocar. A saturação crítica varia de solo para solo. Essa saturação depende das características do produto, como a viscosidade e a densidade, e depende muito do tamanho das conexões dos poros. Argilas têm muitos poros, mas os poros são pequenos e não conectados. E aí as argilas dificultam a mobilidade do ELNEPL, como é da gente imaginar, né? Tipicamente, num solo siltoso, o ELNEPL consegue ocupar aí 10% dos poros. Ele está bem saturado com 10% dos poros preenchidos por ELNEPL. Num solo arenoso, numa condição de muito óleo, você pode esperar uma saturação aí de 70%, mais ou menos. 70% dos poros ficariam preenchidos por ELNEPL. A partir de um determinado valor de saturação, esse ELNEPL pode se mover. E ainda existe uma outra questão. Imagine que você instalou o poço em um local, e esse local tem um solo muito impactado pelo produto, e o solo é argiloso. Você instala o poço e aquele óleo que está saturando o meio, vê no poço um poro gigante, um alívio de pressão muito acentuado e fala, opa, é ali que eu vou. E aí o produto migra para dentro do poço, indicando que o produto ali é móvel, portanto você pode chamá-lo de fase livre. Agora, esse produto é realmente móvel no sentido que ele pode se deslocar lateralmente para migrar, né, para algum outro lugar? Ele tem saturação suficiente para migrar? Ou ele tem saturação suficiente para ser extraído com bombeamento? Muitas vezes não. O solo é muito argiloso, ele está muito impactado, entra no poço, mas ele não é extraível. E como é que você sabe que ele é extraível ou não? Essa possibilidade é determinada com ensaio de transmissividade. Transmissividade medida, por exemplo, com o ensaio de Bale-Down Test. Bale-Down Test é mais ou menos como fazer um slug test.
Na verdade, é como fazer um Bayes test, onde você retira alguma coisa. No caso, você retira somente o produto de dentro do poço e mede o tempo da sua recuperação. Em solos siltosos ou argilosos, tipicamente esse ensaio de recuperação dura meses, ou seja, o óleo demora muito para recuperar dentro do poço. Se ele demora muito para entrar no poço, é de se imaginar que seja pouco recuperável. Ainda que esse produto seja móvel o suficiente para entrar no poço, a recuperação dele é muito difícil. Então pode-se dizer que toda essa massa está praticamente imóvel, ainda que você tenha 1 metro de fase livre dentro de um poço. Essa fase livre não é tão livre assim, ela não é recuperável. Portanto, toda aquela massa daquele Elnapple pode ser considerado massa retida, e aquilo é a fonte. E o problema não é a fonte em si, porque dificilmente alguém entra em contato com essa fonte, já que ela está imóvel. O problema é que essa massa enorme, imensa, pode particionar para a água subterrânea por muito tempo, já que a massa é muito grande, ela pode particionar por muito tempo para a água subterrânea ou para o ar do solo, gerando aí sim plumas de fase dissolvida, de benzeno, de naftaleno, de xileno, de TPH, fração leve aromático, uma porção de coisa que pode sair, pode particionar dessa fonte, ou pode particionar todas essas substâncias que eu falei, talvez o etilbenzeno, o tolueno, para o ar do solo, e essa partição para o ar do solo gerar um problema de intrusão de vapor, um risco de inalação de vapores em ambientes abertos ou ambientes fechados, a partir dessa grande massa. Então, o produto por si só não vai representar risco, mas a partição dele vai representar risco. De modo que é fundamental você ver onde está essa massa, relacionar essa massa com o meio físico, quantificar essa massa e verificar como ela está particionando ou como ela vai particionar para outros meios, e esses outros meios é que vão levar o contaminante para o receptor. Tá bom? Muito bem. Essa é a introdução do comportamento do Elnapple e do comportamento do vapor. Vamos agora tentar falar um pouco sobre o cálculo de massa desses componentes aí. Bom, começando pelo que é supostamente um pouco mais simples, o cálculo da massa de vapor. Vamos considerar uma situação hipotética. Digamos um Na, um nível d'água, em 2 metros. Portanto, nós temos 2 metros de zona não saturada, mais ou menos. Vamos imaginar uma área-fonte pequena, de 2 metros por 2 metros. Então tem uma área de 4 metros quadrados que foi impactada por algum produto volátil, como gasolina, por exemplo. O volume de zona não saturada possivelmente impactada aí seria de 2 vezes 2, a área de 4 metros quadrados, vezes 2, que é a espessura da zona não saturada. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8 metros cúbicos. Só que não é tudo isso que pode conter o vapor, certo? Apenas o que for espaço vazio. Portanto, dependemos da porosidade. Vamos dar uma superestimada nisso e considerar que temos 50% de poros nesses 8 metros cúbicos. Nesse caso, o volume de ar do solo é 50% de 8 metros cúbicos, ou seja, 4 metros cúbicos. Mas ainda tem um detalhe, a umidade do solo. A umidade significa quanto de água tem nos poros do solo. Um solo bem seco tem cerca de 20% de água nos poros. Então, no nosso caso, vamos pegar também uma média aí, de 50% de umidade em toda a zona não saturada. Perto da franja capilar, nós temos 100% de água nos poros. Se o solo estiver seco, perto da superfície, pode chegar a 20%. Pode chegar, Então, vamos deixar 50% aí, que é uma estimativa razoável. Nesse caso, 50% dos poros estão sem água. Portanto, 50% dos poros estão vazios, com ar, o que dá 50% de 4 metros cúbicos ou 2 metros cúbicos. Agora, vamos imaginar uma concentração bem alta, 2 milhões de microgramas por metro cúbico. 2 milhões de microgramas por metro cúbico é uma concentração elevada de vapor no ar do solo. E nesse caso, 2 milhões de microgramas por metro cúbico, como nós temos 2 metros cúbicos, nós temos 4 milhões de microgramas de massa. 4 milhões de microgramas dá 4 gramas. Então nós temos 4 gramas de massa desse contaminante aí, que é algum vapor que particionou da gasolina, alguma substância volátil da gasolina, por exemplo, benzeno. Aí nós temos 4 gramas de massa total no ar do solo, 4 gramas. Agora vamos imaginar o seguinte, essa é a fase vapor que se particionou de uma fonte. Se ela particionou 2 milhões de microgramas por metro cúbico, imaginem quanto tem de massa na fonte secundária. Então, nesse mesmo exemplo aí, vou imaginar um impacto de Elnapple, da gasolina, nessa mesma área pequena, mesmos 4 metros quadrados.
E aí, considerando que nós teríamos somente 1 metro de impacto vertical desse ELNEPO, juntando um pouco de zona não saturada, um pouco de zona saturada, o Smear Zone, né, que é aquela variação do nível d'água, então vamos considerar somente 1 metro de impacto vertical do ELNEPO. E aí vamos considerar uma média de 1000 mg por quilo, né, de TPH no solo, né, de concentração, 1000 mg por quilo. Se a gente, só para ter uma ideia, né, com bastante ELNEPO, nós teríamos concentrações mais ou menos 10.000 mg por quilo. Tá? Nós estamos considerando 1000 mg por quilo. Então nós temos um volume de 4 metros cúbicos, certo? 4 metros quadrados de área e 1 metro de espessura aí impactada pelo ELNEPO dá 4 metros cúbicos. Se considerarmos uma densidade do solo, aí contando tudo também, né? Densidade geral zona do solo de 1,4 gramas por centímetro quadrado, então a densidade 1,4 também é uma densidade baixa. Então nós vamos aí subestimar um pouco, né? Para dar um pouco de margem de segurança para nós. 1,4 gramas por centímetro cúbico, que dá 1.400 quilos por metro cúbico. Nesse caso, teríamos 5.600 quilos de solo nesse volume de 4 metros cúbicos, certo? Então é 4 metros cúbicos vezes 1.400 quilos por metro cúbico dá 5.600 quilos de solo nesse volume impactado. Com essa média aí de 1.000 miligramas por quilo, isso dá 5.600.000 miligramas, ou 5.600 gramas do ELNEPO. Lembrando que a gente tinha 4 gramas em fase gasosa, e 4 gramas era uma concentração altíssima. Sendo assim, pessoal, não é relevante calcular a massa do contaminante no ar do solo, ainda porque a umidade do solo varia no mesmo dia. Se a umidade do solo varia no mesmo dia, com certeza você diminui os poros por onde o vapor pode andar. Isso pode aumentar ou diminuir a concentração e certamente vai aumentar ou diminuir a massa que você calcula. Então, se você calcular a massa 3 vezes no mesmo dia, você vai ter 3 valores diferentes. Então, não tem muito sentido a gente calcular a massa da substância particionada para o ar do solo. Tá? Isso não é relevante. No entanto, provavelmente é essa pequena massa que vai gerar um risco à saúde humana de algum receptor, de modo que o ar do solo deve sim ser investigado. Deve ser investigado com certeza. Mas a quantificação de massa em si no ar do solo não é algo tão importante. Bom, pessoal, historicamente a massa de ELNEPO é quantificada por meio do volume de ELNEPO identificado no meio. Na verdade, é por meio do volume da fase livre, entre aspas, real no meio. Muito bem, o pessoal multiplica a área da pluma de fase livre pela chamada espessura real de fase livre. E o que seria a espessura real? Bom, essa é a regra chamada regra prática do mercado, né? De acordo com a equação de de Pastrovich, elaborada em 1979, a espessura real de fase livre é dada pela espessura aparente dessa fase livre, a espessura aparente é o que está no poço, multiplicada por uma constante, que depende das densidades da água e do ELNEPO, né, do produto. Essa constante é peso específico da água menos peso específico do produto, e essa diferença é dividida pelo peso específico do produto. Se pensarmos que a gravidade é a mesma para todo mundo, né? Se a densidade do produto for 0,8 em relação à da água, nós temos que a espessura real é 25% da espessura aparente. Tá? Então essa é a regra do mercado. A espessura real é 25% da espessura aparente. Tem gente que fala que é 20%, tem gente que fala que é 25%, mas a ideia é essa aqui, vinda do de Pastrovich, de 1979. Essa equação, como vocês perceberam, não leva em conta o tipo de solo, nem os poros do solo, formato de poro, tamanho de poro, não, nada disso. Só as densidades, a relação de densidade, como se o ELNEPO estivesse boiando em cima de um copo, em cima de um aquário. É claro, isso não tem muito sentido prático, né? Não tem relação com o fenômeno que nós estamos observando. Mas vamos por um instante admitir que essa equação represente o fenômeno, esteja certa. Não está certa, mas vamos imaginar que esteja. O que as pessoas fazem depois disso? Vejam só, elas interpolam as espessuras para fazer a pluma. Imagine o seguinte, você tem um poço, 1 metro de fase livre. Tá? No centro da sua, entre aspas, pluma de fase livre, você tem um poço aí com 1 metro. 1 metro de fase livre dentro. Outro poço, que está a 10 metros de distância, você tem 1 centímetro de fase livre dentro dele. E aí você interpola, você não, né? As pessoas interpolam isso aí. E essa interpolação diz que em 5 metros de distância, você terá 50 centímetros e meio de fase livre num poço que estaria lá, né? Não está, mas estaria lá, porque você pôs um poço a cada 10 metros,
Você tem um poço com 1 metro de fase livre, outro com 1 centímetro de fase livre. Na metade da distância, você imagina que vai ter metade da fase livre, já que você está interpolando, né? E aí, como isso é média, né, você pode extrapolar, você pode não, né? As pessoas extrapolam esse valor médio para toda essa, entre aspas, pluma. Ou seja, eles fazem um círculo com um raio de 10 metros a partir do hotspot, ou seja, do poço que deu mais fase livre. Bom, como esses 50 centímetros e meio, vamos arredondar para 50 centímetros, vai? É a espessura aparente, né? Então, da média de toda essa pluma aí, a espessura média aparente é 50 centímetros. Se você dividir 50 centímetros por 4, você vai ter 12 centímetros e meio para a pluma toda, tá? 50 centímetros dividido por 4 é 12,5. Como essa pluma toda tem a área de um círculo de 10 metros de raio, então a área é π vezes 10 ao quadrado, portanto a área da pluma é 314 metros quadrados, nesse nosso exemplo, 314 metros quadrados. Bom, se você multiplica por 12 centímetros e meio, aí a gente tem 39,25 metros cúbicos de produto, né? Porque nós não estamos levando em conta porosidade nem nada, estamos levando só a espessura aparente, trazendo para a espessura real e vamos que vamos. Então a gente tem 39,25 metros cúbicos de produto. Se a gente usou a densidade 0,8, então são 31,4 toneladas de El-Napple nessa sua plumona aí, né? Que você considerou pluma. Bom, são muitos os erros nesse cálculo, muitos os erros nesse raciocínio, então é realmente complicado pensar dessa forma, não devemos fazer isso, por conta de tudo que eu já falei nesse podcast e em outros, né? Então tem muita coisa que não representa a realidade em todos esses cálculos. Vou tentar elencar os erros aqui e corrigir e apontar alguma ideia de solução para isso. Bom, a espessura aparente do El-Napple dentro do poço é função da saturação dos poros das unidades estratigráficas que estão em contato com a seção filtrante desse poço. Se você bota o poção, ou seja, aquele poço de 3 metros de seção filtrante não afogado, você tem várias unidades estratigráficas atravessadas pela seção filtrante do poção. Então, essa fase livre aparente não representa nada, porque você não está medindo de nenhuma das unidades estratigráficas, está misturando tudo. Então, essa fase livre aparente, para começar, já não representa nada. Essa fase livre, né, que está dentro do poço pode ser maior do que a espessura do El-Napple impactada no meio, pode ser menor, pode ser igual, pode ser o dobro, pode ser 10 vezes menos. Então, o que está no poço não representa a realidade. É a primeira coisa importantíssima para a gente falar aqui. Ainda que seu poço esteja em uma única unidade estratigráfica, a espessura dentro do poço é função da saturação crítica daquele solo. Então, o óleo tem mais saturação naquele solo que a saturação crítica daquele solo. E é por isso que o óleo migrou para o poço. Cada solo tem uma saturação crítica. Então, para saber isso com precisão, você precisaria fazer ensaios com amostras indeformadas daquele solo, daquela unidade estratigráfica, com aquele produto específico e fazer ensaios em laboratório, né, de solos específicos para ver essa mobilidade, saturação e tudo mais. Bom, obter essas amostras e fazer esses ensaios é algo muito difícil de conseguir. E seja como for, a aproximação da saturação crítica vai variar aí de 5% até 80%. É uma variação muito grande, 5% a 80%, e aí isso é a porcentagem dos poros que está preenchido por óleo. É uma variação muito grande, não dá para a gente calcular as coisas desse jeito. E nunca a saturação é 100%, como a equação de de Pastrovich e a nossa prática de mercado tenta fazer parecer. Não existe saturação de 100%, pessoal. Segundo grande problema aqui, a espessura do impacto do El-Napple não é só do El-Napple móvel, mas também tem que medir o impacto do El-Napple na zona não saturada. E na zona não saturada, é claro, o óleo não entra no poço, porque o poço não está na zona não saturada, né? E também o impacto do El-Napple na zona saturada, aquele óleo trapeado, muitas vezes, quase sempre eu diria, abaixo da base do seu poço. Portanto, não basta multiplicar pela espessura do El-Napple que tem saturação para se mover, pois há muito El-Napple que não se move e não é detectável no poço, que você estaria deixando de lado na sua conta. Da mesma forma, a área de impacto jamais pode ser simplificada com uma pluma de fase livre. Primeiro, porque o El-Napple é fonte, não é pluma. Segundo, porque a distribuição do El-Napple nos poros é caótica, não é regular, né? Não pode ser modelada por uma interpolação matemática. Terceiro, porque os poços, como estão em lugares diferentes, né, em locais diferentes, provavelmente atravessam unidades estratigráficas diferentes. Ou, no mínimo, atravessam as mesmas unidades estratigráficas, mas com proporções diferentes. Lembrando que, normalmente, as pessoas instalam aquele poção com 3 metros de seção filtrante não afogado.
Então, sempre com 3 metros, num poço de 3 metros você pega 2 metros de areia e 1 metro de argila, no outro poção você pega 2 metros de argila e 1 metro de areia. Então, isso é muito diferente. Então, você não pode interpolar, a sua área vai ser totalmente diferente. E aí, considerar uma espessura média de tudo isso é um erro bem grande mesmo. Além disso, a área impactada por El Nepal é bem maior que a área dos poços. Né? A gente já falou aqui, o El Nepal imóvel não entra nos poços. Então, é muito provável ter El Nepal que não migrou para o poço, portanto, é indetectável por aquele poço que está lá. Um artigo famoso do Sutton Sutterson de 2015 mostra uma área de 4 a 10 vezes maior do que aquela que os poços mostram a presença do El Nepal. Então você tem uma área impactada com El Nepal que é 4 a 10 vezes maior daquela que você acha que está, porque você vê a fase livre no poço em uma pequena fração da área, mas o El Nepal está muito mais do que aquilo lá, porque o El Nepal está lá, mas você não consegue ver, já que você só está vendo o El Nepal por causa do poço. Então o instrumento poço é errado para isso. A sua área, então, é impactada, a área da sua fonte é muito maior do que você pensa. E aí, todo o cálculo está errado. Desde a medida da espessura aparente, o cálculo da espessura real, a área impactada, tudo isso está errado, muito errado. Nada disso representa a realidade. Então, o cálculo da massa que é feito pelo mercado, da massa de El Nepal, tem muitos erros. Tem muitos erros e é por isso o cálculo de massa que serve para embasar as remediações não tem sentido, né? Não funciona na realidade. Tem muitas remediações que extraiu 250% da massa. Tem remediação que extraiu 10% da massa e não consegue extrair mais nada. Tem de tudo nesse mundo. Então, o cálculo original da massa é completamente errado. E aí a gente não tem como dimensionar uma remediação. O que deveria ser feito? Parece que eu estou brincando, mas não estou não. A única solução para essa quantificação de massa de El Nepal é amostrar o solo. Pô, mas para o El Nepal eu tenho que amostrar o solo? Sim, porque é no solo que o El Nepal está. O El Nepal é fonte, ele está no solo, ele está impactando o solo. Então você precisa amostrar o solo. Aí você precisa fazer muitas sondagens, muitas mesmo, né? Muitas sondagens espalhadas na sua área, para amostrar o solo. Em cada uma dessas sondagens você precisa olhar para as amostras, né? Para o impacto delas e mandar muitas amostras para um laboratório de análises químicas. Quantas? No mínimo, uma amostra para cada unidade estratigráfica que possa estar impactada por El Nepal. E aí, quando você vai lá, faz a amostragem, vê que tem uma contaminação muito expressiva naquele ponto, naquela unidade estratigráfica, naquele liner, você precisa mandar várias amostras daquele liner, daquela unidade estratigráfica, para o laboratório. E aí você vai calcular a massa como se fosse uma integral de volume, em que cada valor de concentração de TPH no solo, né, você vai mandar a amostra para o laboratório e vai pedir para ele analisar o TPH. E esse resultado do TPH vem e você vai pegar cada amostra, posicionar tridimensionalmente no seu modelo e cada amostra daquela vai representar um volume, vai ter um volume representativo daquela amostra. Não é uma área, né, é um volume. E aí você vai pegar cada valor de concentração de TPH no solo, essa concentração do TPH dada em massa de TPH por massa de solo, vai representar um valor naquele volume total, né? Então você vai somando esses volumes representativos. Em cada volume representativo você vai ter a concentração do TPH e você precisa ter a massa do solo naquele volume representativo. E como é que você sabe a massa de solo impactada, né, pelo produto? Qual é a massa daquele volume representativo? A massa é o volume vezes a densidade. Como são várias as unidades estratigráficas, cada uma tem uma densidade de solo. Você precisa determinar com ensaio de laboratório ou estimar a densidade de cada unidade estratigráfica, portanto, de cada volume representativo. E aí, com a massa do solo e a concentração do TPH no solo, você multiplica os dois e você tem a massa de TPH naquele volume representativo. Soma todos os volumes representativos, como se fosse realmente uma integral, e aí você vai ter a massa total de El Nepal na sua área impactada, né? Você vai ter a massa total de El Nepal que está impactando todo aquele volume de solo. Como vocês podem imaginar, são necessárias muitas amostras para esse cálculo fazer sentido. Senão fica naquela interpolação, extrapolação, que não é representativa. Se você chegou nessa fase que você tem que quantificar a massa de El Nepal, eu recomendo fortemente que vocês façam isso que eu acabei de falar. Muitas sondagens, em cada sondagem muitas amostras analisadas no laboratório. E aí debruçar sobre os dados e fazer esses cálculos aí com muita atenção.
Nesse caso, você não vai saber quanto dessa massa é móvel, quanto dessa massa é extraível, etc. Mas isso aí, pessoal, é uma outra história para um outro episódio. Aqui nós estamos falando da quantificação da massa do El-Nepal. E quantificar a massa do El-Nepal só tem um jeito, que é esse que eu acabei de falar. Todo o resto que a gente faz é a extrapolação maluca aí, e a chance de erro é muito grande. Então, resumindo, para calcular a massa de El-Nepal, você não usa poços, mas sim você usa amostragens de solo. Muitas amostragens de solo e muitas amostras coletadas, selecionadas, preservadas e enviadas para o laboratório para cada furo de sondagem. Nada de coletar solo só na franja, porque, como nós já falamos, o El-Nepal está espalhado por todo o perfil, impactando o solo, já que o El-Nepal é fonte, tá? É fonte, não é pluma. E existe El-Nepal na zona não saturada, na zona saturada, na franja, existe El-Nepal em todo lugar. Você tem que ir atrás dele, identificar que ele está lá e quantificar a sua massa. Bom, espero que vocês tenham compreendido as minhas ideias, né, as minhas sugestões. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aqui aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro e o LabCris como patrocinador Prata. Nós, da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, etc. Assinem a nossa newsletter e fiquem conectados conosco. Somos atualmente em 526 assinantes da newsletter, 436 inscritos no canal do Telegram, 994 inscritos no canal do YouTube. Vejam, 994, hein? Quase lá. Somos em 897 seguidoras e seguidores no Instagram e 48 apoiadores financeiros. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Acesse o site apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.